Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Hoje, 8 de fevereiro, nós estamos aí lendo o Evangelho segundo São Marcos, né? A igreja vai nos propondo essa leitura corrida, né, do Evangelho de segundo São Marcos durante a semana. E o Evangelho é tirado hoje de São Marcos, capítulo 6, versos do 30 ao 34. E aqui nós podemos ver a compaixão de Jesus. Jesus, ele vive como sendo homem 100%, mas ele tem uma compaixão sem limites, uma compaixão fora do comum. Até mesmo porque também ele é Deus, né? Deus que se fez homem. E veja, o interessante, o cuidado de Jesus com os seus servos, com os seus ministros, com os seus apóstolos. Veja, os apóstolos se reuniram com Jesus e lhes contaram tudo que haviam feito e ensinado. Ele lhes diz, né? Depois dessa missão dos 12, os apóstolos vão contar tudo que fizeram, né? Tem uma passagem, acho que, se eu não me engano, é no Evangelho de São Lucas, que quando os 72 discípulos voltam em missão, eles vão dizer assim, Senhor, até os demônios se submetem a nós. E Jesus vai dizer assim, cuidado, né? Porque eis que eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Né? E depois eles têm a experiência frustrante de que nem todo demônio eles conseguiriam expulsar, a não ser com jejum e oração. E aí o Evangelho de hoje diz isso. Eles começaram alegre contando, né, os 12 apóstolos contando o que eles fizeram em missão. E Jesus vai dizer, vinde vós sozinhos a um lugar deserto para descansar um pouco, porque eles estavam cansados, voltaram da missão. Era como se fosse uma grande missão de evangelização nas casas, porta a porta, né? Pois os que iam e vinham eram tantos que não tinham tempo nem para comer. Então Jesus vê os apóstolos, quando chegaram em casa, as pessoas ficavam indo e vindo de uma maneira tal que eles não tinham tempo nem de comer. Jesus disse, então vamos para um lugar deserto. E assim foram sozinhos de barca a um lugar despovoado. Mas muito os viram partir e se deram conta. De todos os povoados foram correndo a pé até lá e chegaram antes dele. Ao descerem, ou melhor, ao desembarcar, viu uma grande multidão e sentiu pena, porque eram como ovelhas sem pastor. E se pôs a ensinar-lhes muitas coisas. Então, Jesus teve compaixão dos seus apóstolos e também a multidão que acompanhou, que foi até Jesus e os apóstolos. Jesus viu que era uma multidão, que era como uma multidão de ovelhas sem pastor. Qual é o papel do pastor? Conduzir a ovelha para beber água limpa, conduzir a ovelha para se alimentar de alimento sólido e um alimento verdadeiro, um alimento saudável. Então Jesus, quando vê aquela multidão como ovelha sem pastor, claro que esse evangelho é o prelúdio para a primeira multiplicação dos pães. Jesus vai multiplicar os pães, esse pequeno evangelho de hoje. Mas Jesus não vai somente dar àquelas pessoas o alimento corporal, porque Jesus vai dizer assim, olha, vocês lutam, vocês vêm a mim por causa de um alimento perecível, vocês devem buscar um alimento que não perece, um alimento que não passa. E Jesus vai dizer, né, quando Satanás diz, transforma essas pedras em pães, dizendo a Jesus, Jesus vai dizer, não somente de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, parafraseando o que é dito em Deuteronômio, que o homem se alimenta de toda palavra que sai da boca de Deus. Então esse alimento que Jesus vê aqui, a necessidade de alimentar o povo, não é somente com o pão físico, mas é também com o pão da palavra, é com o alimento da palavra. A palavra de Deus é alimento para o seu povo. E aí Jesus vai, e o evangelho termina dizendo assim, e pôs-se a ensinar-lhes muitas coisas, confirmando que a sede e a fome daquele povo não era somente de pão físico, água física, mas era do Espírito Santo, era de Deus, era da palavra de Deus. Então, que nós possamos pedir ao Senhor, Senhor, não afastei de mim a vossa face, misericórdia de mim, porque sou pecador. Se o Senhor tem misericórdia de mim, se o Senhor é misericordioso, eu estou dizendo esse se, é uma espécie de dizer assim, de dizer, Senhor, olha para mim, como tu és misericordioso e a tua misericórdia se renova a cada manhã. Tem compaixão de mim, perdoa os meus pecados,
livra-me das tentações e alimenta-me com o pão da tua palavra. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.